Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, dizendo o seguinte: fique firme, permaneça. Paulo diz assim: mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade de seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus, escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil para um modo ou outro, para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo, é um pastor velho, já em final de carreira, como Paulo diz, já se preparando como oferta de libação, ou seja, concluindo seu ministério, a um jovem pastor, que é Timóteo. E nesses seus ensinamentos de Paulo a Timóteo, um discípulo amado de Paulo, Paulo diz para ele: olha, não se permita intimidar por causa disso. Quando Timóteo começou no ministério, ele era uma pessoa muito jovem. E uma pessoa não só muito jovem, mas uma pessoa muito insegura. Uma pessoa que tinha problemas de saúde, tinha problemas estomacais, devido provavelmente à sua ansiedade. E aí as pessoas, os mais velhos, achavam que ele era muito novo, que às vezes ele não tivesse gabarito para ser o pastor da igreja. E Paulo começa com ele: não se permita intimidar por causa disso. A idade não é posto. Às vezes nós achamos que a vida é como o militarismo, que a antiguidade vira posto. Não. Na vida cristã, intimidade não é posto. E é interessante que Jesus nos conta aquela parábola que um homem chama pessoas para trabalhar às 6 da manhã e combina pagar 1 denário. Depois às 9, depois às 12, depois às 3 e às 5 contrata mais um grupo. E na hora de pagar, ele manda o feitor começar pelos últimos e paga 1 talento para cada um deles. E aí os que começaram mais cedo pensaram: a gente vai ganhar mais. Quando eles foram receber, eles chiaram: mas o que é isso? Trabalhamos o dia inteiro. E o dono da terra falou: mas espera aí, o que eu combinei com vocês? Ou seja, o dono da terra usou uma expressão que eu uso muito: meu amigo, combinado não é caro, você combinou. Eu não posso fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quero. E a vida eterna, o reino de Deus também é assim. Alguns estão nele há muito tempo. Eu estou desde criancinha, graças a Deus pela vida da minha mãe, a dona Mariquinha. Mas tem gente que se converteu ontem, com 50 anos, 60 anos, mesma coisa diante de Deus. Por quê? O reino de Deus é assim, é graça. Eu, porque nasci no Evangelho, eu não mereço mais do que aquele que se converteu depois de grande. Não tem nenhum mérito nisso. Isso é apenas uma contingência. Aliás, felicidade nossa que aceitamos a Jesus mais cedo. E Paulo faz questão de dizer a Timóteo: olha, lembra-se dos seus mestres. Lembra da integridade dele. Se tem uma coisa que é essencial na igreja, especialmente, é a integridade. Ou seja, olha a vida da sua liderança. Seus líderes são íntegros? Se o seu líder é mentiroso, cuidado. Se o seu líder é trapaceiro, cuidado. Olha a vida dele. É claro, olha primeiro para Jesus, mas olha quem está te ensinando. Olha quem está te ensinando. E Paulo diz para Timóteo: olha, você recebeu o evangelho no leite da sua mãe. Porque Eunice, a mãe de Timóteo, e Lóide, a sua avó, eram servas de Deus. E eu fiquei imaginando que a situação dele era muito parecida com a minha, que a minha mãe aceitou Jesus, eu era muito novo. Então, esse crescer no evangelho nos ajuda, nos dá uma base, nos dá um fundamento, porque nós crescemos ouvindo. E aí os nossos mestres, aquelas pessoas que nos ensinaram, eu tenho muito apreço, e muita consideração pela vida de Thomas Fife, que me ensinou, e outras pessoas com as quais eu convivi. Essas pessoas foram instrumentos de Deus. E Paulo diz que não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho da fé e da salvação. É sempre bom dizer que a Bíblia não é a verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Agora, a Bíblia é o livro que fala da verdade.
Por isso é um livro tão importante. Por isso não é um livro, é o livro, né? A Bíblia é o livro. E é o livro que nos mostra tudo isso. E Paulo diz ainda que toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. O Espírito Santo soprou no ouvido daquelas pessoas e ela serve para nos mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho. A Bíblia faz isso. Ela nos mostra a verdade, ela mostra quando nós estamos errados, como diz o livro lá, né, os primeiros passos da vida cristã, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia, porque as duas coisas não convivem. E se conviverem, você se torna um hipócrita, reconhecidamente hipócrita, aquele que prega aquilo que não quer viver. Por isso, a Bíblia tem isso. E mais, né? Paulo deixa muito claro que por meio dela somos unidos e moldados para aquilo que Deus quer fazer. Deus nos molda, Deus nos une através da sua palavra. Por isso, lembre-se disso. Fique firme, não desista, continue na palavra, persevera na palavra. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com você e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Boa noite e até lá.